As verdades bíblicas que estão de acordo com a ciência. Nesse vídeo de hoje vamos falar aqui de algumas questões que estão na Bíblia de acordo com a ciência. Sobre a Bíblia falou muito antes da descoberta, então será trazido aqui neste vídeo uma lista de várias verdades científicas comprovadas e escritas na Bíblia antes mesmo da descoberta científica, ou seja, a Bíblia de acordo com a ciência. Então, sente aí e vamos agora assistir esse vídeo com vários tipos de veracidades da ciência com a Bíblia. A primeira verdade científica que está na Bíblia temos no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 9 ao 10. Lá diz: ajuntam-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. Logo no começo da Bíblia, nós vemos que a terra, na sua origem, tinha uma única parte seca, isto é, um único continente, que os cientistas hoje chamam de Pangeia. A Bíblia é o único livro antigo a afirmar isso. Essa ideia bíblica foi repudiada e zombada pelos cientistas até o início do século passado, quando o meteorologista alemão Alfred Wegener sugeriu, baseado em evidências, que há muito tempo atrás todos os continentes eram um só. Ou seja, todos os continentes que temos hoje separados antes era apenas uma porção única, a parte seca. O cientista também alemão Alfred foi primeiramente ridicularizado pela comunidade científica como alguém que crê em uma mitologia bíblica. Foi somente em meados do século passado, em torno de 1940, que sua teoria foi oficialmente confirmada pela ciência, 10 anos após a morte do cientista e 3.400 após Moisés ter escrito isso na Bíblia. Em 2012, os cientistas comemoraram 100 anos da descoberta do Alfred, que os cristãos já sabiam há milhares de anos, pois estava nas escrituras em Gênesis capítulo 1, de 9 ao 10. A segunda verdade científica, o Salmo 8, capítulo 8. Por sua vez, fala das veredas dos mares, o que levou Matthew Maury, um oficial da Marinha dos Estados Unidos, a lançar-se ao empreendimento de encontrar estes supostos caminhos nos mares. O que ele descobriu? Que os oceanos têm caminhos que fluem através deles. Ele ficou famoso por ser o descobridor das correntes marítimas. Este conhecimento não existia na época em que os salmos foram escritos, pois só adquirido no século XX, 2000 anos depois do salmista registrar na Bíblia. Terceira verdade científica descrita na Bíblia. O escritor de Eclesiastes, provavelmente Salomão, descreveu perfeitamente o ciclo de condensação e evaporação da água ao dizer: todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche, ao lugar para onde os rios vão, para ali torna eles a correr. Está em Eclesiastes capítulo 1, versículo 7. Ou seja, o sol evapora a água do oceano, o vapor da água sobe e se converte em nuvens, e a água nas nuvens cai novamente para a terra, chuva, formando os rios que correm mais uma vez para o oceano. Foi somente na época de Galileu, 1630 d.C., que isso foi conhecido, mas Salomão já sabia deste ciclo 2.500 anos antes da ciência. Salomão também já sabia que o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta a fazer os seus circuitos. Está em Eclesiastes capítulo 1, versículo 6. Apenas recentemente, os aerologistas e meteorologistas descobriram que o vento viaja formando círculos. Próxima verdade científica que está na Bíblia, está em Levítico capítulo 15, versículo 11. Lá lemos que os que tinham fluxo tinham que lavar suas roupas e banhar sua carne em águas correntes para ser limpo. Foi somente muito tempo depois que Pasteur e Koch descobriram que a ajuda de um aparelho microscópio que o método correto de lavar as feridas da carne era por água correntes. Antes disso, os médicos lavavam as mãos
em uma mesma bacia de água todos os dias, o que disseminava germes em uma enorme facilidade. A ciência da bacteriologia, inventada 3.000 anos após o livro de Levítico. Outra verdade científica que também está no livro de Levítico é que diz que a vida da carne está no sangue. Isso está escrito em Levítico capítulo 17, versículo 11. Há um relato de como os médicos tratavam os pacientes até o início do século XX na questão do sangue. Por milhares de anos, os médicos tratavam as pessoas com a prática chamada de sangria. Pensava-se que doenças poderiam ser curadas através da extração de sangue. Em 1799, George Washington foi literalmente sangrado até a morte. Os médicos sangraram o pobre George 4 vezes. Da última vez tiraram mais de 1 litro de seu sangue. Eles não sabiam, mas estavam literalmente retirando a vida de George quando estavam extraindo seu sangue. Não foi senão no início dos anos 1900 que um homem chamado Dr. Lister descobriu que o sangue provê o sistema imunológico aos corpos. A vida da carne está no sangue, como disse em Levítico capítulo 17, versículo 11. Ou seja, aquilo que Moisés escreveu em 1490 a.C., a vida da carne está no sangue, foi descoberto somente muitos anos depois. O sangue dá continuidade a todos os processos da vida, que causa o crescimento, que constrói novas células, que faz crescer ossos e carnes, que armazena a gordura, que faz crescer nova carne, nova pele, novos nervos, que combate as doenças, que faz cabelo e unhas e que alimenta e sustenta todos os órgãos do corpo humano. Outra verdade científica que está na Bíblia, que foi descoberta anos depois, está em Provérbios, capítulo 6, versículo do 6 ao 8. Lá diz: para o preguiçoso ter com a formiga, que na cega ajunta o seu mantimento. Durante milhares de anos, ninguém entendeu direito o que Salomão havia escrito nesse verso, já que não possuía nenhuma evidência de que as formigas faziam colheitas de grãos. Isso só foi comprovado em 1871 por um naturalista britânico, 2.800 anos depois da escrita de Provérbios. Neste mesmo livro, lemos que o coração alegre é como o bom remédio. Está em Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Fato este que foi comprovado recentemente em um artigo publicado pelo The Brigham News, que mostra as evidências médicas de que a algum ponto durante o riso o corpo recebe um medicamento prescrito, vindo da farmácia que está no seu cérebro. Outra verdade científica que há na Bíblia é que diz que há fossos no mar. Em Gênesis capítulo 7, versículo 11 e no livro de Jó, capítulo 38, versículo 16. Fato este desconhecido até o ano de 1873, quando cientistas britânicos descobriram uma fossa de 35.800 pés de profundidade. Antes disso, acreditava-se que toda a praia nada mais era senão uma extensão arenosa baixa que vagava de um continente a outro. A ciência moderna descobriu que há milhares de fontes subaquáticas que acrescentam milhões de toneladas métricas de água nos oceanos a cada ano. Outra verdade científica está no livro de Jó, capítulo 28, versículo 25, onde diz que o ar tem peso. Fato este totalmente desconhecido até a época de Galileu Galilei, que descobriu que a atmosfera tem peso. Em outro lugar, um único verso em Jó possui pelo menos 3 constatações científicas que eram totalmente desconhecidas em sua época e que só foram provadas milênios mais tarde, como está em Jó, capítulo 38, versículo 24, onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra. Sobre a parte que diz que existe o caminho da luz e o lugar das trevas, que está em Jó capítulo 38, versículo 19, o Dr. Henry Morris comenta: a luz não está colocada num certo lugar ou situação, nem ela simplesmente aparece ou desaparece instantaneamente. A luz viaja, ela habita no caminho, sempre a caminho de algum outro lugar. Quando a luz para de viajar, há trevas.
Assim, a escuridão é estática, fica parada no lugar, porém a luz é dinâmica, habita um caminho. A ênfase nessa energia de luz, o espectro eletromagnético e a relação entre a matéria e a energia são todos os fenômenos dos cosmos físicos. Outra verdade científica que está na Bíblia, ela diz e descreve que os céus não podem ser medidos e que as estrelas eram inumeráveis. Está em Gênesis capítulo 22, versículo 17 e em Jeremias capítulo 31, versículo 37. Ainda que naquela época, sem qualquer telescópio, os homens só pudessem observar algumas centenas de estrelas, quando tivessem sorte. Hoje sabemos que existe 300 bilhões de estrelas só na Via Láctea. Os cientistas supõem que haja 125 bilhões de galáxias no universo ao todo. Os cientistas estimam um número de aproximadamente 70 sextilhões de estrelas no universo. A Bíblia também diz que as estrelas diferem em glória entre si. Está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 41, o que só foi descoberto cientificamente por J. Bayer em 1603, que inventou um método para indicar o brilho de uma estrela, de modo que hoje nenhum astrônomo contesta este fato. As estrelas, como se sabe hoje, diferem entre si em tamanho, cor, luz emitida, densidade e calor. Paulo já escrevia sobre isto em 1600 anos antes da descoberta de Bayer. Outra verdade científica é sobre o formato da Terra, que está em Isaías capítulo 40, versículo 22. Não podemos deixar este tópico sem mencionarmos aquela que é provavelmente a mais notável evidência científica na Bíblia, presente em Isaías capítulo 40, versículo 22, que diz explicitamente que a Terra é um globo. É verdade que a palavra utilizada no hebraico neste termo é kush, que significa um círculo ou uma roda, mas é a palavra no hebraico que mais se aproxima à forma da Terra, mantendo uma gigantesca distância em relação à crença popular da época de que a Terra era plana. Ou seja, várias verdades científicas escritas na Bíblia muito antes de suas descobertas. Estava tudo registrado no livro e nas Escrituras Sagradas. Então, pessoal, essas são algumas verdades científicas que estão nas Escrituras. Para muitos que dizem que a Bíblia está em desacordo com a ciência, com o conhecimento moderno, muito pelo contrário. Há várias verdades científicas na Bíblia que foram descobertas e comprovadas depois. Então, a Bíblia, muito tempo antes, já falava por inspiração de Deus sobre várias verdades, um conhecimento muito amplo para a época. Então, pessoal, chegamos ao final do vídeo sobre as verdades científicas, certo? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e também está convidado a assistir os outros vídeos que produzimos aqui no canal, certo? Curte, comente e compartilha nosso vídeo e até o próximo vídeo. Vamos trazer também mais vídeos com mais verdades científicas das Escrituras, que não é só essas, tem muito mais, certo? Então, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.